A água é um dos habitantes deste planeta que são mais agredidos, a ponto de nós não termos mais contato com uma água pura. A água que sai das torneiras, vocês sabem o que é, não? De onde veio e onde ela foi filtrada. Então, vocês perderam o contato com a água pura. Quase todos perderam este contato. Mesmo porque os rios e os mares também não são mais puros. Mas a água continua viva e a água continua existindo. A água não é essa que a gente vê aqui na superfície da Terra, mas a água existe principalmente nos planos sutis, nos planos internos, no plano astral principalmente. E a água existe também no interior da Terra, em áreas que ainda não estão afetadas, né? Mas principalmente nos planos sutis, ela existe como água ainda, como água pura e verdadeira. E esta água simboliza a pureza e a adaptabilidade. Vocês veem que a água é posta em qualquer vasilha e ela toma a forma da vasilha. Então ela é para nós o símbolo, o ensinamento, não é? Da adaptabilidade. Esses reinos, no caso da água, o reino mineral, esses reinos nos ensinam o tempo todo. As árvores nos ensinam a procurar as alturas. As árvores nos ensinam a crescermos para o alto. As árvores estão nos ensinando isto o tempo todo e nós não percebemos o que elas estão fazendo. Então, elas estão aí nos mostrando como se cresce para cima. E as águas estão nos ensinando a ser puros, estão nos ensinando a sermos adaptáveis. E mesmo que elas não sejam mais puras nas nossas cidades e também em muitos outros lugares, a adaptabilidade ela continua ensinando. Agora, nós a conhecemos no plano físico e como não a cultivamos, como não a respeitamos, como não a usamos corretamente, você vê que a gente abre uma torneira, sai aquela água toda que vai para o esgoto e bastava a terça parte daquilo para você fazer o que precisava. Então nós não temos respeito por estas coisas. Estamos lidando com algo simbólico que não só representa pureza e adaptabilidade, mas como ela é símbolo também da transparência e da abundância. Então, se nós tivéssemos que dar um exemplo de abundância, no sentido real, no sentido intrínseco, no sentido íntimo, seria a água. A água é símbolo da abundância. Então, quando nós estamos desperdiçando a água, nós estamos cavando para nós a miséria, a limitação, porque nós estamos desperdiçando o símbolo da abundância. E a água é também um veículo, a água é também um repositório de cargas magnéticas. Então, você através da água, você pode transferir para uma pessoa cargas magnéticas de bom magnetismo. Por isso que nas religiões antigas se benzia com água, se jogava água. Então, se você tem um mau pensamento diante da água, a água forma desenhos segundo o seu pensamento, por aí se vê. E neste planeta, os rios e os mares, além de tudo que a gente sabe, são os maiores depositários de magnetismo. Agora, os oceanos e os mares, eles absorvem o magnetismo cósmico para manter o planeta, a superfície do planeta, bem magnetizada. Então, é esse fator de atração de magnetismo cósmico e de imantação do planeta, é isso que nós estamos poluindo da forma como estamos poluindo. Chegamos a perfurar o oceano para catar petróleo lá no fundo do mar. Quer dizer, estamos congestionando o oceano etericamente de uma coisa que não deve estar aqui fora, deve estar lá no interior da Terra.
Porque o petróleo não é para ser tirado do fundo da terra, por enquanto. O petróleo tem que se transformar numa outra coisa que vai servir para a nova terra, que vai servir para o novo planeta. Então, todo esse petróleo que nós estamos extraindo de dentro da terra, nós estamos com isso furtando aquilo que o planeta está produzindo como um elemento que vai ser necessário depois da transição planetária. Então, os oceanos e os rios são os depositários desta carga magnética e nós teríamos que, de uma certa forma, nos comunicar com esses seres, com os oceanos, com os mares, com as águas, com os rios. Nós teríamos que ter uma comunicação com isto, uma comunicação fraterna, uma comunicação pacífica, uma comunicação positiva, para que a transição do planeta não precisasse ser tão violenta. A esta altura, nós não estamos mais trabalhando para que não haja transição planetária, porque isto é uma coisa que eu não sei como é que ainda não começou. Não é nesse sentido, mas é no sentido de nós estarmos conscientes de que isto vai ser violento e que a nossa contribuição é para que isso não seja tão violento, porque sendo excessivamente violento, vai criar muitos traumas na parte kármica do planeta. Isto vai ser muito destrutivo, isto vai afetar muito os reinos da natureza, vai afetar muito certo equilíbrio, vai afetar a relação do planeta com outros corpos celestes que às vezes não são físicos. Que nós olhamos para o céu, não os vemos, os telescópios também não os registram, mas tem planetas que não são físicos. Tem corpos celestes que são astrais, outros que são em matéria mental. Ninguém vê, nenhum astrônomo vê isto. E esses corpos estão afetados pelo que se passa aqui. Então, o manto líquido, por exemplo, teria que ser tratado de outra forma. E nós podemos fazer isto no nosso interior. Podemos fazer isto com o nosso trabalho interior, com a nossa intenção, com a nossa irradiação pacífica, harmoniosa, não é? Oferecendo isto tudo para o universo. E o universo saberá como distribuir isto. Nós não somos um laboratório para ver onde aplicar melhor a nossa energia. Tem momentos que nos é facultado saber onde aplicar melhor a nossa energia. Mas num assunto como este, por exemplo, como diminuir a violência da transição planetária, nós aqui não temos uma precisa indicação sobre isso, a não ser que venha de dentro. Então aí você oferece isto para o universo, você oferece isto para o Logos da Terra. Logos da Terra, que a humanidade nem sabe o que é a consciência do planeta, é uma consciência logóica. É uma consciência muito mais evoluída que a consciência humana. A consciência humana, quando chega a ser consciência divina, um ser humano que tem a consciência divina ainda não chegou na consciência logóica, ainda não chegou na consciência do planeta. Então nós estamos tratando um planeta que é um logos planetário, é uma entidade que nós não temos ideia do que significa no equilíbrio cósmico e universal. Nós tratamos o planeta como se fosse uma lata de lixo, ou como se fosse um lugar onde a gente vai extrair tudo o que precisa e não precisa para viver a nossa maneira. Então, teríamos que estar muito, não sei se reflexivos, mas teríamos que estar muito voltados para dentro de nós mesmos, para encontrarmos um ambiente dentro de nós, no nosso interior, no nosso íntimo, para ficarmos nos coligando com estas coisas, para ficarmos em oferta, para ficarmos em harmonia interna e disponíveis para aquilo que for necessário neste sentido. No caso da água, por exemplo, da forma como ela está sendo tratada e da forma como ela é usada e da forma como ela está sendo degenerada, ela não pode fazer um dos trabalhos maiores dela, que é nos ajudar a transcender
os restos de tendência animal, os restos da nossa animalidade irracional. Isto pode ser dissolvido pela água, mas nós temos que tratar a água física de uma certa maneira para o líquido astral, a água astral ou a água nos planos sutis possa lavar em nós esses resíduos de animalidade. Quem é que não tem resíduos de animalidade? Uns têm mais do que os outros, mas todos têm. E se nós soubéssemos lidar com a água, se nós tivéssemos uma relação correta com a água, isto estaria muito mais limpo em nós. Não só porque a água teria um outro trabalho dentro do nosso corpo físico, mas como a água astral, a água líquida, a água do plano astral, iria lavando o nosso corpo astral, iria lavando todas as nossas tendências astrais desses resíduos animais. Mas para isso precisava que a gente tivesse um outro contato com a água, que a gente tivesse uma outra consciência da água. Nós não teríamos que pensar a esta altura que não adianta fazer estas coisas porque já está tudo comprometido. Nós nunca sabemos o que pode acontecer com uma intenção nossa. Nunca sabemos. E pois as coisas estão aparentemente muito comprometidas, mas a essência das coisas ainda está viva. Tudo isso ainda está vivo. Dizem que os rios estão mortos, dizem que a terra está morrendo, sim, tudo isso é real. Mas não sei se a essência está morta. A essência não está, não. A essência pode a qualquer momento reviver, a qualquer momento renascer, a qualquer momento se regenerar, porque nós não dependemos só dos nossos irmãos da superfície. Se fôssemos depender dos terrestres de superfície, estaria realmente tudo sem esperança de entrar num outro ponto. Mas isto tudo está também sob a influência e às vezes sob a guarda, não? De seres que não são da superfície, seres que são da parte interna da Terra ou que são extraterrestres. De forma que isto tudo, apesar de parecer fora de controle, não está fora de controle não. Isto vai até certo ponto. E quando chegar num ponto hipercrítico, aí vai haver uma reação do planeta, aí vai haver o processo de reestruturação. E para nós que temos consciência destas coisas, que chegamos a pensar nestas coisas, porque a humanidade nem pensa nisto. Nós que chegamos a pensar nestas coisas, que chegamos a nos relacionar com esses assuntos, teríamos que fazer o trabalho completo. Além de nos conscientizarmos, estarmos internamente nos ofertando ao universo, nos ofertando ao planeta, ou nos ofertando a Deus, como vocês quiserem, como colaboradores não deste processo de purificação do planeta. Porque isto pode fazê-lo menos violento, porque esta purificação é da humanidade também. E quanto mais seres representantes da humanidade forem se apresentando como colaboradores ou como servidores, porque é diferente, não é? Você colaborar ou servir, é muito diferente. Então, você vendo, se apresentando como um colaborador disto, isto vai ter uma resposta do próprio movimento planetário. E nós vamos nos sentir, claro, automaticamente muito mais em paz com isto. Muito mais em paz. Porque chega num ponto em que você muda de nível. Fazendo estas coisas que parecem que não tem nenhum efeito prático, tem o efeito principal de você ir mudando de nível. Você muda de nível. Você sai do nível comum. Você sai do nível normal. Você vai mudando de nível. Vai mudando de estado. E nessa mudança de estado e nessa mudança de nível, você vai encontrando as consciências daqueles níveis. Porque há seres, irmãos nossos como nós, que não estão neste nosso nível de consciência mental, emocional e físico. Há seres que são nossos irmãos, têm a nossa mesma constituição, mas que estão já em níveis de consciência mais elevados.
estão em níveis de consciência intuicional, por exemplo. Há seres que vivem no nível intuicional. Esses que vivem no nível intuicional mal não fazem, porque nesse nível se sabe o que deve fazer, o que deve ser feito. Depois, há seres que vivem no nível espiritual. Há seres que vivem no nível monádico, vivem como mônadas. Há seres que vivem em nível divino. Nível divino é aquele que já está contatando as evoluções superiores. Então, se nós nos elevamos, nós vamos encontrando esta irmandade, vamos encontrando este tipo de irmãos nossos, que não são do mesmo tipo desses nossos que estão aqui, e que têm a mente nas coisas materiais, têm a mente nas coisas mentais, têm a mente nas coisas emocionais, físicas, instintivas, e que não saem desse nível, e que ficam aqui sem saber o que fazer diante dos problemas do mundo, diante dos problemas da terra, diante do problema da água, diante do problema do ar, de todas as coisas que são importantes para aqueles que estão encarnados e que estão desencarnados também e que estão nesta órbita de problemas, nesta órbita de questões. Então, realmente, o trabalho começa em nós mesmos. Isto não por egoísmo, mas que se você não faz o trabalho em você, você não sai deste nível. E aqui o que você vai fazer? Você vai fazer aqui o que qualquer um pode fazer. Mesmo quem não se trabalha, às vezes pode ajudar mais do que você. Então, você precisa se trabalhar. Claro, sem esquecer todas as necessidades que estão em volta e todas as pessoas que estão precisando de ajuda em volta. Mas nenhum desses que você vai ajudar, nenhum anjo, nenhum arcanjo vai poder fazer o trabalho que te cabe. Nenhum deles pode assumir isto. De forma que a primeira coisa é você trabalhar você mesmo, para sair deste nível. Ninguém pode tirar você deste nível, só você. Com a sua aspiração, com a sua vontade, com a sua decisão, com a sua persistência. Precisa persistência, hein? Porque além de tudo existe uma força de gravidade física que puxa a gente para baixo. Essa força de gravidade puxa a energia da nossa cabeça para baixo. Tem isso também. Então precisa que você esteja cuidando de você no sentido evolutivo, não no sentido egoísta. Eu, para ajudar o planeta, preciso estar nos meus níveis melhores, não para ir para o céu, nem para receber algum prêmio. Eu preciso estar no nível melhor possível e impossível para poder fazer alguma coisa que sirva, que seja útil, que valha, que possa valer nesses momentos críticos ou hipercríticos já em alguns lugares.